Vamos lá para Efésios, capítulo 3. Efésios, capítulo 3, verso 14. Obrigado. Então, mais 2 semanas nós terminamos o capítulo 3. Paramos no verso, repetindo, verso 14, capítulo 3. Fomos até o 13, semana retrasada. Por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai. Esse é um verso que poderíamos considerar o locus classicus do tema oração. É uma dessas passagens bíblicas que nos ajudam a entender de uma forma toda especial o sentido da oração cristã. Primeiro elemento, primeira verdade, primeiro fato desse verso 14 que nos chama a atenção é o apóstolo Paulo mostrar-se inclinado a interceder pela vida da igreja. E temos que interceder pela vida da igreja, porque é muito claro, à luz das Sagradas Escrituras, que o seu bem-estar é foco do mundo das trevas. Por isso que nós temos que interceder pela vida da igreja do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Devemos interceder pela igreja porque ela depende da mão de Deus para agir com eficácia, seja através do ministério de ensino, de edificação dos convertidos, seja através do cumprimento da sua missão evangelística, seja também por meio da luta pela justiça social. Em todas essas esferas, como diz o velho hino presbiteriano, vivifica a sua igreja, porque sem a sua graça ela murcha. Então, por esta causa, me põe de joelhos. Então, nos chama a atenção aqui o fato do apóstolo Paulo interceder pelo bem-estar da igreja. E esse é um tempo, portanto, que nós temos que interceder pela igreja. São dias de confusão no nosso país, são dias de opróbrio, de humilhação. Irmãos, quando nós ouvimos, isso é informação corrente hoje no nosso país, que o que de pior existe no Congresso Nacional pode ser chamado de bancada do boi, da bala e da Bíblia. É um momento profundamente humilhante para a igreja do nosso país, porque estamos associados ao que de mais obscurantista se pode conceber. Tudo que é reacionário, tudo que é conservador em extremo, tudo o que significa moralismo desconectado por completo dos reais problemas da nação está associado à imagem da igreja. Então, nós estamos vivendo um momento da história da igreja do nosso país que demanda da igreja aquela espécie de resposta que a gente vê no Antigo Testamento, que o povo de Israel dava ao perder uma batalha. Então, todos se reuniam a fim de, na presença de Deus, procurar saber o que estava enterrado no arraial e que, portanto, era a causa da derrota do povo de Israel. Nós estamos vivendo o período mais humilhante da história do protestantismo brasileiro, sem paralelo. Porque, vocês vejam,
o presidente da Câmara dos Deputados Federais se apresenta como evangélico e tendo como seus principais defensores pastores evangélicos. No cenário mundial, do ponto de vista da ação missionária da igreja, os dias são tenebrosos. Nunca os cristãos foram tão mortos de forma tão sistemática como nos dias de hoje. Cristãos sendo executados. Olha, se o que estão fazendo hoje com os cristãos estivesse sendo feito com membros de outras religiões, já teria havido uma comoção no planeta. E uma mobilização das mais diferentes instituições. Mas parece que, como se trata de cristão, cristão pode morrer. Porque não é possível. As imagens que chegam são imagens chocantes de cristãos enfileirados sendo decapitados. Igrejas incineradas. Então, esse é o momento que nós deveríamos, de uma forma toda especial, imitar o apóstolo Paulo. Por esta causa eu me ponho de joelhos. Então, a oração cristã é uma oração que tem como meta precípua o avanço do reino de Deus, o bem-estar da igreja, a santificação do povo que o Pai entregou a Jesus Cristo para a sua redenção. Por esta causa me ponho de joelhos. E aí muitos, por conta desse versículo, julgam que o modo por excelência e talvez único de você orar de forma a honrar a Deus no momento da súplica é estando literalmente ajoelhado. Então, que essa é a oração por excelência cristã. Contudo, um método clássico, eminentemente protestante de interpretação bíblica, é o de você examinar o texto bíblico à luz do seu contexto imediato e do contexto mais amplo das Sagradas Escrituras, examinando, quer dizer, tornando a Bíblia a intérprete de si mesma. E é óbvio, à luz das Sagradas Escrituras, que essa passagem não diz tudo o que se pode dizer sobre a postura física do crente a orar. O que Deus prescreve do ponto de vista da resposta física à comunhão com Deus, para a vida de oração do seu povo. Eu concordo com o ponto de vista esposado por alguns pastores do passado, que ensinavam que a melhor postura para oração é aquela que o mantém mais atento, é a que melhor se adapta às suas condições físicas. Eu, por exemplo, tenho o hábito de passar longos períodos de oração andando. Moro em Pendotiba, ali do lado no Josué, e vou para trás ali daquelas matas e ando quilômetros e quilômetros por dentro ali daquelas florestas ali, daquelas ruas, às vezes passando até em frente mesmo ali à casa do José da Emília, indo para ali para o Muriqui e tal, ali em comunhão com Deus, em espírito de oração. Porque andar orando me faz muito bem, como também orar na beira da praia. Você tem que ver o que melhor se adapta à sua condição física, às vezes até uma questão mesmo de temperamento, de idade, sabe, das suas condições de saúde. Outro hábito maravilhoso também de orar, o qual eu recomendo fervorosamente, para mim uma das maiores delícias que podemos experimentar na nossa comunhão com Deus, dos maiores prazeres, é o de você sentado, com a Bíblia aberta, manter comunhão com Deus,
usando o próprio texto da Escritura como sugestão para o conteúdo da oração. Então, a coisa funciona mais ou menos assim. Você está lendo as Sagradas Escrituras e, então, no ato da leitura meditativa, você se depara com alguma passagem que chama a sua atenção, que toca o seu coração. O Espírito Santo, então, fazendo o versículo pular das Sagradas Escrituras, e naquele exato momento você para e faz uma oração, que pode ser uma oração de adoração, às vezes é uma passagem que revela a majestade de Deus, e aí então você o adora por conta da beleza da sua santidade. Pode ser que você se depare com uma passagem que traga à sua memória os feitos de Deus na sua vida, e essa oração, então, é uma oração de uma outra natureza, que é a oração de ações de graça. Então, o texto o faz lembrar de uma manifestação inequívoca do amor de Deus em sua vida, e ali você faz uma pausa e agradece a Deus pela bênção recebida. Pode ser que a passagem cause convicção de pecado. Você, então, no contato com as Sagradas Escrituras, toma consciência de uma contradição qualquer na sua vida. E ali você faz uma pausa para apresentar sua súplica, sua confissão. Pode ser que o texto bíblico revele a você uma demanda da sua alma, do seu espírito, da sua vida, ou da igreja, do reino de Deus, ou do contexto político, econômico do seu país. E ali você faz uma pausa e apresenta aquela oração que é chamada de oração de súplica. Então você tem adoração, ações de graças, você tem a confissão e também a súplica. São modos diferentes de você se aproximar de Deus, e é um verdadeiro exercício espiritual dos mais prazerosos, você procurar sentar num lugar agradável, em solitude, com a Bíblia aberta, e manter esse diálogo com as Sagradas Escrituras através da adoração, manter esse diálogo com as Sagradas Escrituras através da oração. É o Dallas Willard, num livro cuja leitura eu recomendo para todos vocês, O Espírito das Disciplinas, que divide a vida cristã em duas partes. A prática do cristianismo e o preparo para a prática do cristianismo. Então você tem a vida cristã propriamente dita, o exercício do amor na sua relação com os homens e com seu Criador, e você tem o preparo para a prática do cristianismo, que envolve a meditação, a contemplação, a leitura das Sagradas Escrituras, a oração, o jejum, a participação na ceia do Senhor. John Stott, ao ser perguntado sobre o segredo da sua vida espiritual, deu uma resposta clássica que você pode encontrar perfeitamente nas demais biografias dos grandes santos de Deus. Qual é o segredo da sua vida espiritual? Ora, eu leio a Bíblia, eu oro e participo do sacramento da ceia do Senhor. Então, essa passagem está falando sobre esse lado da fé cristã, o preparo para a prática do cristianismo. E aqui nós nos deparamos com um cristão de joelhos, cena belíssima, intercedendo pelo bem-estar da igreja. Posso fazer uma perguntinha difícil de ser feita e complicada de ser respondida? Qual foi a última vez que você intercedeu com lágrimas pelo bem-estar da igreja? Que você clamou pelo avivamento da igreja de Jesus Cristo em nosso país e no mundo? Você tem intercedido pela igreja sofredora, a igreja perseguida? Quando você toma conhecimento do fato de que, meu Deus do céu, não é possível que isso seja verdade. Eduardo Cunha,
que criou a marca Jesus.com, uma empresa na qual estão lá registrados os seus bens, os carros que ele comprou para sua mulher, no Jesus.com. Isso faz cair de joelhos. E como o povo de Israel, após a batalha de Ai, pedir a Deus que não permita que seu povo seja humilhado perante as nações. Por esta causa me ponho de joelhos. Agora, esse de joelhos, veja só, embora não deva ser interpretado por nós como prescrição para a nossa vida de oração em toda e qualquer circunstância, que você tenha que necessariamente se ajoelhar para ser ouvido, contudo, nos traz à mente o fato de que cristãos no primeiro século oravam de joelho. E que estar ajoelhado representa a percepção do fato de que você está se aproximando de um ser majestoso, de um ser santo, que essa familiaridade não pode ser banalizada pelo homem, e que muitas vezes cair de joelho é expressão da nossa dependência. Não que necessariamente seja assim, mas fica bem ao homem se prostrar diante de Deus, especialmente quando é isso que a vida parece exigir, ou quando a percepção dessa majestade se torna por demais vívida na sua vida, e você é levado, portanto, a se prostrar diante desse que certamente é o seu Pai, mas que é também o Rei do Universo, causa não causada, Deus eterno, todo-poderoso, que pelo poder da sua palavra sustenta o cosmos. Então, por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai. Então, o sentido da oração cristã está inteiramente revelado por esse versículo. De joelhos, então aqui nós temos um homem cônscio da sua pequenez, da sua fragilidade, da sua dependência da vontade de um outro, e não apenas isso, também consciente do fato de que está diante do seu Criador. O que é lindo nessa passagem e que pode passar despercebido por nós, é essa declaração: por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai. É a plena consciência de que ao orar você está face a face com Deus. Mas que espécie de Deus? Esse Deus que o Evangelho permite a você e a mim chamar de Pai. Lembrando-nos aqui de C.S. Lewis, não é a fé em Deus que me dá esperança, mas a fé nesse Deus. Não é a palavra Deus que resolve os seus problemas, mas esse Deus doce, amoroso, misericordioso, revelado por Jesus Cristo, o nosso Salvador. Então, Martin Lloyd Jones, no seu sermão sobre esse versículo, ressalta o seguinte fato sobre a oração cristã. A oração cristã começa com pensamento, começa com meditação, com o uso do cérebro. Você parar para pensar no que está fazendo, nunca, jamais começar com os seus problemas. Comece com reflexão, comece trazendo à sua memória o fato de que, ao se curvar diante dele, você está na presença do Criador, daquele que diz para você e para mim: eis-me aqui, porque sua oração é música para os seus ouvidos, e ele tem promessa para aquele que ora. E tão importante quanto isso, é você ter consciência da natureza desse Deus.
Quem é esse diante de quem você está apresentando a sua súplica? É um Deus que gosta de ser chamado de Pai. Eu disse isso para vocês numa pregação alguns meses atrás, aqui no domingo, na Betânia. Que eu tenho um nome composto, Antônio Carlos. Me perdoe repetir essa história. Antônio Carlos. Então, tem pessoas que me chamam de Antônio Carlos. Algumas me chamam de pastor Antônio Carlos. Tem gente que me chama de reverendo Antônio Carlos. É interessante, se você me chama de Antônio Carlos, a impressão que eu tenho é que, claro, você me conhece, mas não é íntimo. Se você me chama de pastor Antônio Carlos, eu sinto um pouquinho mais distante. De reverendo, então, minha vontade de sair correndo. Reverendo, para mim, só se aplica ao reverendo Antônio Elias. O restante não tem o direito de usar de receber esse tratamento. Bom, por algum motivo, talvez a psicanálise explique, eu gosto de ser chamado pelo meu primeiro nome, Antônio. E Deus tem essa idiosincrasia santa, maravilhosa, bendita. Ele gosta de ser chamado de Pai. Porque Ele assim quer ser tratado por você, pois assim Ele deseja ser visto por você e por mim. Então, aqui está a oração cristã. Por esta causa, me ponho de joelhos diante do Pai. Vamos resumir tudo? Veja só, aqui é a oração que não é baseada no ego, nos interesses particulares. Por esta causa, pelo bem-estar da igreja, porque eu amo o que Deus ama, que eu tenho zelo pelo bem-estar do povo de Deus, eu me coloco de joelhos e me curvo porque estou diante de um ser majestoso. Diante de quem, com ousadia e confiança, compareço. E a quem eu posso, por um ato de pura graça e amor, me dirigir a Ele como um filho se dirige a um pai. Por esta causa, me ponho de joelhos diante do Pai. Então, o que é a oração? É a consciência de que, ao apresentar a sua súplica a Deus, você está na presença de um ser doce. Essa é a oração cristã, diante do Pai. Diante do Pai. Verso 15. De quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra. Aqui ele está falando, portanto, da igreja militante e da igreja triunfante. Para mim, essa é a melhor interpretação do versículo 15. De quem toma o nome toda a família. Família de Deus, da qual ele é o Pai, Ele é o provedor, tanto no céu, porque parte dessa família está hoje nesse lugar que a Bíblia chama de céu, onde a glória de Deus se manifesta, onde vivem de modo consciente todos os cristãos que morreram em Cristo e que ali adoram ao Pai e o Filho no poder do Espírito Santo, e os que estão sobre a terra. Então, ele está falando aqui que a oração cristã tem como característica a súplica que é apresentada a esse Deus que se relaciona com o seu povo, tal como um pai se relaciona com um filho. De quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra. E aqui então, o apóstolo Paulo começa a falar sobre o conteúdo dessa oração. Pelo que estava intercedendo pela vida dos cristãos da cidade de Éfeso. Para quê? Segundo a riqueza da sua glória. A glória de Deus,
é o conjunto completo de todos os seus atributos. Então, quando a Bíblia fala sobre a glória de Deus, está falando, aqui vou usar a terminologia técnica da teologia, mas que nos ajuda, creio, um bocado a entender o ponto. E também trata-se de um vocabulário com o qual nós devemos estar familiarizados, porque é um vocabulário bíblico, é um vocabulário cristão, e vocês vão encontrar esse vocabulário nas melhores obras de teologia. Os teólogos costumam fazer uma diferenciação entre os atributos comunicáveis de Deus e os atributos incomunicáveis de Deus. Os atributos incomunicáveis são aqueles que Deus não pode compartilhar com ninguém. Alguns chamam esses atributos também de atributos naturais. São 4. Autoexistência, é o único ser. Os teólogos apresentam o ponto dessa forma, que existe pela necessidade do seu próprio ser. Causa não causada. Os gregos costumavam dizer, para dar suporte à doutrina, que é anterior, inclusive, ao Evangelho, que se algo existe, algo tem existido por toda a eternidade, porque o nada cria. Eu já usei muitos desses argumentos em evangelização, e acho que devemos usar as chamadas provas racionais da existência de Deus. Então, existe o argumento cosmológico, o argumento ontológico, o argumento teleológico. Quer dizer, um argumento cosmológico, você parte da existência nua e crua das coisas. Algo existe, portanto, algo que tem existido por toda a eternidade, porque o nada cria. O argumento teleológico sempre me encantou mais, que ele fala do telos, ele fala do propósito da criação, ele fala do fato de que quando você olha para a vida, você vê harmonia. Você vê unidade na diversidade. Isso aponta para a existência de um Criador infinito pessoal. O que eu não tenho mais é a esperança de que é possível nós desenvolvermos uma apologética que apresente o ponto como uma fórmula matemática. Porque, nesse ponto, eu acredito até que a psicanálise nos ajuda um bocado. Porque nossas avaliações racionais recebem significativa carga de energia das nossas paixões. A Bíblia diz que o nosso coração está vendido para o pecado, que nós nascemos amantes de nós mesmos, e quando o assunto é Deus, a sua glória, a sua majestade, sua santidade, o homem nunca é neutro. Porque a sua maior obsessão é viver no universo antropocêntrico, no qual o homem seja o centro de todas as coisas e, consequentemente, não tenha que se submeter à vontade de um outro e viver para a glória daquele que o criou. Então, por isso que a argumentação racional, embora tenha o seu valor, depende dessa operação do Espírito Santo, sem a qual não há conversão. Por isso que o apóstolo Paulo diz: as coisas do Espírito são loucuras para o homem natural, porque elas se discernem espiritualmente. Eu vou mostrar a beleza do quadro. Eu vou trabalhar duro na minha pregação para ajudar o meu interlocutor não cristão a se encantar com meu Deus, mas esse senso estético, só o Espírito Santo que dá. A capacidade de sentir a doçura do mel, de ter prazer nessa mensagem, só Deus para dar ao homem. Por isso que quando o apóstolo Pedro disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, o Senhor Jesus, para levar o seu amoroso, seu amado servo a baixar a bola, respondeu: bem-aventurado és, irmão Bajonas, porque não foi carne, nem sangue, quem tu revelou essas coisas, mas o meu Pai que está nos céus. Bom, então,
estamos aqui falando sobre a glória de Deus. Você tem os atributos incomunicáveis, e eu mencionei a autoexistência, daí eu derivei para a filosofia grega, essa coisa toda apologética, como que o pastor tem que ter disciplina para se manter fiel ao texto. Aí como que, me lembro do reverendo Antônio Elias falando, o assunto puxa assunto, e quando você vai ver então, você está apresentando uma mensagem completamente desconectada do texto. Mas nós estamos falando aqui da glória de Deus. Estamos falando aqui de um homem que ora tendo como fundamento a riqueza da glória de Deus. E nós estamos procurando entender o significado dessa glória. Essa glória, o que eu estou tentando lhes dizer, ela representa todo esse conjunto de atributos divinos, que envolvem os atributos incomunicáveis, autoexistência, infinidade. O atributo da infinidade, ele qualifica todos os demais. Quando dizemos que Deus é infinito, nós estamos afirmando que Ele é infinito em santidade, que Ele é infinito em sabedoria, que Ele é infinito em conhecimento, que Ele é infinito em poder. Quando esse atributo é aplicado à imanência de Deus na sua criação, nós dizemos que Ele é onipresente, que Ele está em todos os locais do cosmos com todo o seu ser. Então, Ele é autoexistente, Ele é infinito, Ele é imutável. Eu gosto da frase de um certo teólogo que diz, Ele é o mesmo hoje, ontem, o será para sempre, isso está na Bíblia. Mas esse teólogo complementa dizendo, o tempo não põe rugas na face de Deus, porque Ele é imutável. E por Ele ser autoexistente, infinito, imutável, Ele é único. Único. Por isso que quando o diabo propôs para Jesus Cristo, tudo isto te darei, se prostrado me adorares, a resposta foi, só tem um, diante de quem o espírito humano deve se curvar. O único que é infinito, autoexistente, imutável, e santo, 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 ao Senhor teu Deus adorarás, e somente a Ele prestarás culto, porque nós não podemos fixar por completo as nossas afeições em qualquer coisa que não seja portadora desses atributos. A quem não podemos chamar de Deus. Os teólogos, ao mesmo tempo, afirmam, isso à luz das Sagradas Escrituras, e não é mero esnobismo intelectual, isso nos ajuda a entender o ponto, que esse Deus, o nosso Deus, é possuidor de atributos comunicáveis, que são aquelas qualidades do seu ser que, em alguma extensão, Ele compartilhou com os anjos e com os homens. Então, que atributos são esses? Sua soberania, seu poder, seu conhecimento, sua veracidade, sua bondade, e misericórdia, e longanimidade. E aí Jonathan Edwards diz o seguinte, e por que nós o amamos? Por causa dos seus atributos naturais? Nós o amamos por causa dos atributos incomunicáveis? Não. Porque nós não amaríamos um demônio onisciente. Nós o amamos porque Ele é santo, santo, santo. Nós o amamos por causa dos seus atributos morais. Nós o amamos porque esse ser imutável, infinito, autoexistente, único, é amoroso, é doce, é perdoador, é misericordioso, é fiel aos seus pactos e de maneira nenhuma pode negar-se a si mesmo. Então o apóstolo Paulo apela para essa glória, para que, de acordo com a riqueza da sua glória, então ele está falando de riqueza da sua glória, ele está falando de recursos inexauríveis. Consequentemente, algo que atende por completo todas as demandas do espírito humano, para que
segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder. Então, ele se coloca de joelhos diante do Pai e faz uma intercessão pela igreja. Pai Santo, que segundo, de acordo com a riqueza da sua glória, o Senhor fortaleça com poder a sua igreja. Por que essa oração? Porque o apóstolo Paulo pede para que o Pai fortaleça a igreja com poder. Nós não teríamos tempo nessa noite para enumerar as razões. Nós precisamos desse poder porque vivemos num campo minado. Precisamos desse poder porque estamos em guerra com os principados e potestades. Agora, observem. Não apenas isso. Precisamos desse poder porque somos tentados. Precisamos desse poder porque a nossa vontade é fraca. A gente toma uma decisão de manhã de orar e quando nós vamos ver, estamos lendo a revista Caras, o Jornal do Dia, assistindo, sei lá, o Netflix. Vem de manhã a vontade de orar e deixamos de orar pensando que a melhor coisa é o banco primeiro, sei lá, lavar o carro, pagar as contas e quando nós vamos ver, quando chega a noite, lá se foi aquele ardor que nos acometeu logo cedo de manhã, porque somos assim. Tomamos as nossas decisões, especialmente aquelas que tomamos no dia 31 de dezembro, e já no primeiro dia do ano deixamos de cumprir tudo aquilo que prometemos. Por isso nós precisamos de poder. Precisamos de poder porque nossa mente também é fraca. Precisamos de algo que fortaleça a nossa mente, de algo que nos mantenha dispostos a investir energia mental na compreensão desse livro. Nós precisamos desse poder, porque só esse poder para criar essa couraça em torno do nosso coração. Não a couraça que nos torna invulneráveis à dor do próximo, mas aquela couraça que nos protege dos dardos inflamados do inimigo, aquela couraça que nos permite viver uma vida de independência, em alguma extensão, em relação às circunstâncias da vida. Então, mais importante de tudo, observem o método cristão de lidar com os problemas da vida. Primeira coisa que nós temos que fazer, antes de pedir que haja uma mudança nas circunstâncias, é clamar a Deus que transforme o estado do nosso próprio coração, transforme as nossas vidas, porque alterar as circunstâncias não está em nosso poder. Isso é o âmbito está na alçada da vontade soberana de Deus. E nem sempre esse Deus decreta a retirada do espinho. Muitas vezes, em vez de retirar o espinho, ele diz, a minha graça te basta, o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Então, nem sempre o milagre da oração, aquela que nós fizemos ontem à noite aqui, quando colocamos as súplicas escritas naquela cesta, o milagre não está em resolver os nossos problemas imediatos, aqueles que nos afligem, mas nos dá graça para que, apesar da adversidade das circunstâncias, a gente não perca o ser, e possamos dizer, juntamente com o apóstolo Paulo, que o poder se aperfeiçoa na fraqueza, e não apenas isso, e tudo posso naquele que me fortalece. Não a ponto de eu virar um anjo, mas a ponto de, nessa humanidade, que sente dores na carne, que sente dores na alma, eu não perder o encanto pelo meu Deus. Eu continuar o amando e o servindo. Então, por isso, essa oração. Vos conceda que sejais fortalecidos com poder.
Então, isso é uma coisa objetiva. É algo que acontece na vida de um ser humano. Ele se vê subitamente visitado por uma graça que o fortalece. Não houve mudança nenhuma no cenário. O que aconteceu foi que ele mudou. E ele mudou porque ele foi fortalecido com poder, porque o poder do Espírito Santo veio sobre ele e alimentou sua mente, e a fortaleceu, e a levou a compreender a verdade, aplicar a verdade em sua vida, porque esse poder veio sobre as suas afeições, e as santificou, e o levou a confiar naquele que é fiel aos pactos que faz com a sua igreja. Nada mudou, mas essa vontade foi fortalecida pelo poder de Deus, a ponto dessa pessoa poder dizer: tu vem contra mim com espada, com lança e com escudo, mas eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. Nada mudou, lá estava Golias armado até os dentes, e Davi reconhecendo o poder bélico do seu adversário. Contudo, algo havia acontecido em sua vida, e que o habilitou a dizer: tu vens contra mim, armado até os dentes, mas eu vou contra ti, em nome daquele que sustenta pelo poder da sua palavra o sistema solar, e que se afeiçoou por mim, e que não permitirá que o seu povo seja envergonhado. Então, para que segundo a riqueza da sua glória vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito. Então se trata de algo profundamente pessoal, não é uma energia impessoal, é uma comunicação. Sejais fortalecidos com poder pelo seu Espírito, é a presença do Espírito Santo, avivando a mente, santificando as afeições, fortalecendo a vontade. É uma comunicação. Olha, deixa eu contar para vocês, que eu vivi recentemente, foi impressionante a minha experiência. Eu tive uma filha, como vocês sabem, com quase 50 anos. Estou eu deitado lá em Arraial do Cabo, na casa de praia do meu sogro, do lado da minha mulher. Ela falou: acabei de fazer 2 exames de farmácia, estou grávida. Pronto, aí a Lissa nasceu. Isso mexeu profundamente com a minha vida. Entre outras coisas, eu me tornei feminista. Então, agora, nunca fui tão a favor e defensor do direito das mulheres. Agora, o nascimento dela me deixou muito vulnerável. Porque, por raciocínio lógico, é bem provável que eu vá na frente e que ela vai viver mais tempo sem a minha presença do que na minha companhia. Nem sei se eu terei tempo para ver os netos que ela me dará, que me tornei pai com quase 50 anos. Aí, então, pouco tempo, eu tinha saído do Leblon e fui tomado por uma crise de ansiedade que não é desse mundo, com relação a esse tema. Minha filha vai viver grande parte da sua vida, é bem provável que isso aconteça, sem que eu esteja ao seu lado. Eu que sou capaz de dar minha vida por ela. Então, saí do shopping Leblon, peguei aquele caminho que você passa ali pelo Monte Líbano, por Ipanema. Quando eu cheguei no Maitá, vendo o túnel Rebouças lá no final, tive que parar no sinal vermelho. Bom, Deus fala com o presbiteriano. Eu só ouvi uma frase: meu servo, eu sei que você ama.
eu sei que você tem medo de deixá-la no mundo, sozinha, sem a sua proteção. Eu atravessei o túnel Rebouças, se não fosse meu presbiterianismo, orando na língua dos anjos. Na paz que excede todo entendimento. Porque naquele meu momento de vulnerabilidade, eu tomei conhecimento do fato de que Deus sabe. Se Ele sabe, minha causa está em boas mãos. Louvado, exaltado seja o seu nome. Então, por isso que nós precisamos desse poder, porque esses dardos vêm. Os dardos inflamados, a Bíblia diz, que é coisa para incendiar nossa carreira. É coisa assim que o acomete de manhã cedo e traz ruína para o restante do seu dia. Então, esse poder é o que fortalece. Agora, olha o que o apóstolo Paulo diz. Mediante o seu espírito no homem interior. Essa é a grande diferença entre o ponto de vista cristão, referente ao homem, a antropologia cristã, e a antropologia secular, não cristã. Nós acreditamos que o homem é constituído por duas partes, que há uma dimensão física, o homem exterior, mas que há uma dimensão imaterial, espiritual, o homem interior. Então, é aquela dimensão da nossa vida que pensa, que delibera, que sente, o homem interior. É muito interessante isso. A Bíblia chega ao ponto de dizer que, ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior se renova dia após dia. Então, essa casa desse tabernáculo, ela se encontra nesse processo de envelhecimento, é algo inexorável que atua na vida de todos nós. Você pode não ter o vírus da AIDS, mas o da morte está em todos nós. Mas o maravilhoso é essa afirmação das Sagradas Escrituras, que nós temos um homem interior, e que quem olha para a fachada, quem olha para o seu e para o meu corpo, vê os sinais dessa ruína, e definitivamente não dá para a gente tirar onda com esse corpo. Não dá. A Bíblia chama de a casa do nosso tabernáculo, é corpo, a Bíblia chama de corpo de humilhação. Não dá para tirar onda com ele. Criado por Deus, melhor veículo para a expressão do Espírito, mas é um corpo corruptível. Contudo, é possível, concomitantemente, você viver experiência diametralmente oposta. O homem exterior provando, dia após dia, dos sinais da velhice, mas o homem interior se renovando dia após dia. E o apóstolo Paulo ora para que esse homem interior seja fortalecido. Não há mínima dúvida que ele está clamando a Deus para que o Espírito Santo fizesse algo pela mente dos cristãos de Éfeso. Não há mínima dúvida que ele está intercedendo pela vida emocional dos efésios. E que ele ora que esse fortalecimento torne os cristãos de Éfeso mais determinados na busca da santificação, no cumprimento dessa aliança que tem com Deus, que se expressa mediante o exercício do amor cristão, para que então sejais fortalecidos com poder mediante o seu espírito no homem interior. Então, gente, em nome de Jesus, sem jamais relativizar o trabalho do bom terapeuta, longe disso, de brincar com ciência que tem trazido bem-estar para tantas vidas preciosas, ajudando as pessoas, entre outras coisas, a entenderem a natureza do seu problema, mas que, pelo menos, paremos para pensar na possibilidade de um bom batismo com o Espírito Santo resolver os problemas que nos afligem. Diante de você correr para a autoajuda,
e talvez haja um conselho ou outro que possa se aplicar à sua vida, você pedir a Deus: Senhor, batiza-me com teu Espírito, que é uma coisa que pode ser repetida. Renova-me, Senhor, fortaleça pelo poder do Espírito Santo o meu homem interior. E essa é a oração do apóstolo Paulo pelos Efésios. E aí, último versículo da noite. O verso 17 de Efésios 3 aponta para a experiência mística mais profunda que um ser humano pode viver nesta presente vida antes de ir ao céu. Nós estamos aqui perante algo superior ao batismo com o Espírito Santo. E assim, habite Cristo nos vossos corações. O que chama a atenção de todo estudioso do texto de Efésios é o fato do apóstolo Paulo orar para que Cristo viesse habitar nos corações de homens e mulheres em cujas vidas ele já habitava. Porque nós somos templo de Deus. Como explicar essa contradição? No capítulo 2, ele havia dito que nós somos o templo de Deus, nós somos a habitação do Espírito Santo. Nós somos ramos da videira. Nós estamos casados com Cristo, nós somos membros do seu corpo. Como que ele pode pedir agora a Deus para que os efésios recebessem esta visitação do Espírito Santo como preparação para uma experiência maior, que caso não fosse antecedida de uma visitação do Espírito? Ai, meu Deus, como expressar? Arrebentaria com os Efésios. O que ele está dizendo aqui é que se trata de algo, deixa eu explicar com mais clareza. Eu estou muito aquém, como homem, como cristão, como pregador, da beleza desse texto. Martin Lloyd Jones, quando teve que pregar sobre essa passagem, ele começou o seu sermão dizendo a seguinte coisa: em toda a minha vida, eu nunca me senti, a palavra que ele usou não foi essa, mas tão desqualificado, tão incapaz, tão aquém da excelência da verdade bíblica como eu estou me sentindo agora. Então, é o que eu estou experimentando, me sentindo inadequado para esse momento. Como descrever um negócio como esse? Observem que no versículo 16, ele pede para que os efésios sejam fortalecidos com poder no homem anterior. No homem interior. É muito evidente que o apóstolo Paulo está falando sobre duas experiências diferentes. Uma é preparatória para a outra. Você precisa ser fortalecido pelo Espírito no homem interior para suportar a glória de Cristo habitar no seu coração. Agora, como resolver essa aparente contradição do apóstolo Paulo orar para que Cristo habitasse no coração daqueles em cujas vidas ele já habitava? Aí então o que vem em nosso auxílio é a pura exegese bíblica e análise do verbo habitar, katokel, que tem um sentido diferente, por exemplo, do que nós estamos vivendo nessa noite. Nós estamos aqui no templo da Igreja Presbiteriana Betânia, mas de uma forma assim definida, nós não moramos aqui. Nós não fixamos residência aqui. Nós não estamos aqui de uma forma definitiva. Então, o que a exegese do texto nos leva a crer é que existe uma experiência, meu Deus do céu, isso é muito santo, uma experiência posterior à conversão. Você não recebe tudo de uma só vez quando se converte.
Isso é muito importante. E outro ponto também, nada aqui é pela fé, é experimental. Eu faço questão de frisar isso, é experimental. É alguma coisa que quando você prova, você sabe que provou, você pode dizer até onde aconteceu o milagre. Você pode, sabe, até mesmo marcar lá o horário, em que circunstâncias, em que dia, em que hora, tudo, porque é uma experiência, é algo experimental. Não é dizer, gente, não é você dizer, pela fé eu tenho Jesus Cristo no meu coração. É Cristo habitar no seu coração. Alguns comentaristas chegam ao ponto de dizer, é o seu coração se transformar em Cristo. É Cristo se transformar no seu coração. É a sua vida ter uma identificação com a vida de Cristo que está para além de tudo que você experimentou. Você já o conhece, você já o ama, você já é dele, você já pode até mesmo dizer, eu sou do meu amado é meu. Mas o que o apóstolo Paulo está falando aqui é de uma experiência que é a mais próxima daquela que nós teremos no céu. E assim habite Cristo nos vossos corações. É você estar consciente da presença de Cristo em sua vida. É você entender a linguagem dos místicos, como, por exemplo, o irmão de John Wesley, Charles Wesley, que num dos seus poemas diz a seguinte coisa: Jesus, amante da minha alma, permita-me voar para o teu seio. É você compreender o famoso poema de Bernardo de Claraval: Jesus, o só pensar em ti, enche-me o peito de dulçor. É você entender o que Agostinho quis comunicar ao chamar a Deus de minha divina delícia. Habite Cristo nos vossos corações. É alguma coisa definitiva que faz Cristo se manifestar através de você de uma forma mais palpável. Notem que é uma experiência completamente distinta do batismo. Por que essa experiência é superior ao batismo com o Espírito Santo? Porque no batismo com o Espírito Santo, o Espírito testifica com o meu espírito que eu sou filho de Deus. O batismo com o Espírito Santo nada mais é do que a reedição da experiência de Cristo por volta dos seus 30 anos de idade no Rio Jordão. João Batista jogava água sobre sua cabeça, e a Bíblia descreve o Espírito Santo vindo sobre Jesus Cristo, e uma voz do céu a lhe dizer: tu és o meu filho amado, em ti eu me comprazo. O batismo com o Espírito Santo nada mais é do que isso. Por isso que a igreja foi eletrizada, energizada. Por isso que nós encontramos Paulo e Silas meia-noite depois de terem levado açoites, adorando a Deus na prisão. Por isso que a Bíblia diz, e os discípulos transbordavam de alegria e do Espírito Santo. Então, o batismo com o Espírito Santo é o testemunho interno do Espírito. É toda a controvérsia eliminada. E além de você saber pela Bíblia que é filho de Deus, você passar por essa experiência mística, mediante a qual o próprio Espírito Santo testifica no seu espírito, dá um testemunho, fala de modo sobrenatural com você, que você é amado. E isso é um negócio complicado, por isso que nós precisamos de proteção, por isso que nós precisamos a palavra não é proteção, talvez proteção, por isso que nós precisamos dessa obra preparatória, vamos assim dizer, do Espírito Santo dentro de nós, porque é possível nós administrarmos de uma forma bastante infantil uma experiência como essa. É o que Jonathan Edwards costumava falar, né, tentando salvar o primeiro despertamento espiritual que houve nos Estados Unidos no século XVIII, que começou na sua igreja. Alguns opositores, isso é uma coisa interessante, né? Gente vazia do Espírito Santo tem muita preocupação com o fanatismo, pode observar isso. Muita preocupação com exagero, vazio do Espírito Santo. Então, essa turma vazia do Espírito Santo começou a criticar o avivamento.
Então, havia dois grupos, os que criticavam o avivamento por causa dos seus exageros, pessoas sapateando, pessoas caindo no chão, houve tudo isso no século XVIII. E, por outro lado, um outro setor da igreja, dizendo que era evidente que Deus estava operando no país inteiro, porque, por conta das pessoas caindo no chão, levantando as mãos, e de todas essas experiências que afetavam profundamente, diretamente o corpo dos membros das igrejas daquele tempo. Aí Jonathan Edwards, no seu livro sobre sinais de uma verdadeira obra do Espírito Santo, e ele fala sobre isso em mais de um sermão, ele diz o seguinte: esses sinais exteriores, eles não desqualificam a obra do Espírito Santo, nem são os sinais por excelência da obra do Espírito Santo. Eles não garantem que o Espírito Santo está operando, mas também não devem ser vistos como desqualificadores da obra de Deus, porque pode acontecer isso que ele diz, que a origem da obra é espiritual. Foi o Espírito Santo que agiu, mas a administração foi carnal, foi infantil. Isso pode acontecer. Você imagine uma mulher num culto como esse, ou sei lá, um homem, o sujeito chega quebrado na igreja, e de repente, durante a pregação, o Espírito visita, e essa pessoa é selada com o Espírito da promessa, e ela ouve de modo sobrenatural, através da palavra, o Espírito testificar com o seu Espírito que é filho de Deus. Ela pode cair no chão mesmo, pode perder as forças físicas, ela pode ter até comportamento bizarro. Aqui, mais uma vez, mencionando a família do Cessé, do reverendo Antônio Elias, a mãe do Cessé, Dona Maria José, falou que a primeira experiência que ela teve com Cristo, numa reunião de oração, falou isso para mim, lá na sua casa, numa reunião de oração em Belo Horizonte, que o desejo dela era de ficar literalmente em pé na cadeira da igreja. Aliás, ela estava numa casa lá em Belo Horizonte, ficar em pé na cadeira e gritar para todo mundo que Jesus Cristo estava presente na reunião, tamanha evidência da presença de Cristo naquele culto. Então, a percepção da presença de Cristo era do Espírito. Agora, não sei se ficar em pé em cima da cadeira, até onde entrava ali o homem, até onde entrava, o Espírito Santo pode fazer com que a gente tenha até o comportamento aparentemente bizarro, como você ir para o deserto, comer gafanhoto, se vestir de pele de camelo, se alimentar de mel silvestre, esse tipo de coisa pode acontecer, ou então o profeta se casar com uma prostituta, tudo isso pode acontecer, mas muitas vezes o que ocorre é isso, é a administração infantil de uma verdadeira bênção recebida. Agora aqui nós estamos diante de algo incomparavelmente maior. Porque aqui não é mais o Espírito Santo dizendo para você, na experiência do batismo ou do testemunho interno, a gente pode até mudar as palavras para quem não fica muito confortável com essa terminologia. No batismo, o Espírito Santo está dizendo que você pertence a Deus, que você pertence ao Pai, que seus pecados foram perdoados. Aqui é diferente. Aqui você se apropria de Cristo de uma forma definitiva. Ele passa a fazer morada no seu coração. Ele passa a governar as suas afeições. É uma presença tão maravilhosa que você prova da doçura do céu, e quem tem contato com você percebe a beleza de Cristo em sua vida. Então, e assim habite Cristo nos vossos corações, pela fé. Não observem que tudo é pela fé. Veja só, não está dizendo, o texto não está dizendo que pela fé eu creio que Cristo está habitando o meu coração. O que o apóstolo Paulo está dizendo é que pela fé, pela firme confiança no amor de Deus, você busca a experiência, até encontrá-la. E quando você a encontra, você se certifica que Deus está habitando em seu coração de uma forma completamente diferente de tudo que você já vivenciou.
estando vós arraigados e alicerçados em amor. Aqui eu termino. Estando vós arraigados é uma linguagem tirada da arquitetura e da botânica. Arraigados e alicerçados. É sua vida com raízes no solo do amor. É sua vida edificada sobre o amor. E aqui está o mistério. E nessa hora eu tenho que fazer uma crítica a nós calvinistas. Porque nós pensamos que tudo se resume a abrirmos os tratados teológicos e os lermos. Que o que temos que fazer é ler a biografia dos puritanos. Conhecermos essas biografias. Ou até mesmo fazermos exegese do texto. Termos contato com as nossas confissões de fé. E aí sim nos transformaremos em grandes teólogos. O que o apóstolo Paulo está dizendo nessa passagem é que a linguagem desse mundo é diferente. Você tem que ter alma. Só quem ama vai poder entender esse mistério. Não adianta. Você tem que estar arraigado e alicerçado em amor. É no contexto de uma relação de amor com o próximo, com o povo de Deus e com o próprio Deus, que você prova dessa experiência, que tanto nos estimula a prática do amor, quanto também é beneficiada da presença de um coração que ama. Porque aqui é mais do que cognição. Isso aqui é mais do que amealhar intelectualmente doutrina. Não tem jeito. Aqui é um outro campo. Você tem que ter alma. Se você não tiver alma, você não vai entender essa passagem. Você não vai, essa linguagem não vai interessar a você. Esse texto não causará um impacto. Você não vai entender. Estava aqui no cartaz dos avisos sobre esses nossos encontros, a sublimidade do texto de Efésios. Porque é mais do que compreensão intelectual. É a capacidade de sentir a doçura da verdade. Dentro desse contexto, vamos assim chamar de intoxicação de amor. Arraigados e alicerçados em amor. Então, vocês observem como que no Novo Testamento não é posta uma cunha entre as experiências místicas e o exercício do amor. Porque nós lidamos, essa é uma das coisas que mais me chamam a atenção na vida, de pessoas que amam oração, elas amam as vigílias, elas falam sobre avivamento, mas falam com fervor, mas quando você para observar a forma como elas se relacionam com o próximo, você não as entende. Como que elas podem falar tão fervorosamente sobre oração e serem tão mal educadas, carentes de cortesia, de doçura, de misericórdia? Como que elas podem falar desses arrebatamentos místicos e a miséria humana não tocar em seus corações? Então, habite Cristo em vossos corações pela fé, e estando vós arraigados. É vida enraizada no solo do amor. É a vida que tem como fundamento o amor. Então, vocês vejam a preocupação dos pastores do primeiro século, e aqui especialmente o apóstolo Paulo, em o cristão procurar construir alicerces para a sua vida espiritual, para ele cuidar dos fundamentos. E aqui vai uma crítica, mais uma crítica ao mundo da teologia reformada, que
o mundo reformado tem muito interesse pelo lado intelectual da verdade. Em geral, o saber incha, e o amor edifica. Então, conhecer sem amar é viver a vida intelectual dos demônios. Agora, se você está com a vida arraigada e alicerçada em amor, nenhum problema em você ser um bom teólogo, porque essa teologia não vai torná-lo soberbo, pelo contrário, vai ser usada no serviço a Deus e na adoração. Na próxima exposição de Efésios, nós vamos tratar dos versos seguintes, que falam dessa experiência mística a partir da habitação de Cristo no coração, que leva o crente a conhecer a altura, a largura, a profundidade do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. E então, vou parar por aqui e fazendo uma única aplicação prática, final dessa passagem. Busque essa experiência. Não dê descanso a si mesmo enquanto você não vir Cristo habitando no seu coração dessa forma definitiva, a ponto de quando você orar, a sua oração se transformar no monólogo de Cristo falando consigo mesmo através de você, de você querer o que Cristo quer, da sua vida ser semelhante a Cristo, de pessoas olharem para você e terem uma ideia de quem é Jesus Cristo. Sabe? Ore por isso. Agora, não tome nada pela fé. Tudo isso aqui é experimental. Quando nós olhamos para a história do cristianismo, nós vemos homens, por exemplo, como John Wesley, dizendo do coração estranhamente aquecido numa reunião de oração. Nós vemos Moody perdendo as forças físicas andando em Wall Street ao ser batizado com o Espírito Santo. São experiências que representam aquilo que costumamos chamar de divisor de água na vida do crente. São experiências que marcam e que nos ajudam a conhecer de Deus aquilo que, quando experimentamos, nos faz entender por que Jesus Cristo é a pérola de grande valor, porque Ele é o tesouro achado no campo, porque a adoradora caiu aos seus pés e os batizou com lágrimas de gratidão. Que Deus abençoe você em nome de Jesus.